minha personalidade mal amada, não deu tempo de trocar o figurino. E tenho uma pequena, sucinta e pontual provocação para 3 queridas: Noélia Ribeiro, Ana Rossi e Nilva Souza. Eu gostaria que vocês respondessem a esta questão e rapidamente se apresentassem e, fazendo uma mágica com o tempo, soltassem um poema. Bom, Mayakovsky já disse, né, que o poeta é o eterno devedor do universo. A gente compreende, né, que, além das nossas subjetividades, a linguagem é uma experiência de fora, que nos chega, né, nos é instituída, e assim nós vamos trabalhando, mas também instaurada na ética, mas voltada para o outro e desde o outro. Isso aí até é uma compreensão do Derrida, que não vem ao caso aqui. Então, eu pergunto para vocês, como poetas, cidadãs, e com a responsabilidade ética e social, até que ponto é possível dizer o outro? Até que ponto é possível dizer o mundo? Até que ponto é possível trazer o real? Noélia Ribeiro. Primeira, depois Ana Rossi, depois a Nilvinha. Respira, respira, Noélia. O que eu tenho que fazer primeiro? Me apresentar, né? Ou já responder? Bom, Noélia, você pode fazer o que quiser, viu? Depois eu já vou responder, que eu já relaxo depois. Eu acho que tudo que nós fazemos, poetas, tem uma limitação. O tempo inteiro a gente quer traduzir o outro, traduzir o mundo interno, mas eu acho que a linguagem ela tem uma limitação, porque vai sempre ser uma invenção. Nunca é o real exatamente como ele é. Você inventa um real. E eu acho que as palavras são insuficientes. Teríamos que ter muitos dicionários e muitas palavras para que a gente conseguisse transmitir exatamente a partir do outro e para o outro, esse real. Então, a gente usa o universo possível, a palavra possível. Tudo que o poeta faz é o possível, porque está muito longe de ter essa acuidade, porque eu acho que o universo de palavras é pequeno para o que a gente quer transmitir. Então, existe uma limitação. O tempo inteiro a gente quer transmitir o outro e a partir do outro, transmitir o que a gente pensa e o universo. Mas tem um limite, o poeta tem um limite. Ele faz o que ele consegue, é o que é possível fazer. É isso. Não sei se eu respondi, não, mas eu quis falar isso. Tá bom? Respondeu então, lindamente. Ai, obrigada, Luciana. Ai, que bom. Agora fale de você e um poema. Você que é internacionalmente conhecido no cartão postal de Brasília, Brasília para o mundo. Bom, meu nome é Noélia Ribeiro, eu tenho 4 livros publicados, um é Mimeógrafo, foi publicado muitos anos atrás, e 3 livros que fazem parte de uma trilogia, chamados Atarantada, Escalafobética e Espevitada. Estou com o 4º livro pronto também, como a Luciana, aguardando o final dessa pandemia. E tem um programa, A Fim de Poesia, toda terça-feira, às 19 horas, para o qual eu chamo 3 poetas para falarem poemas. Não é de entrevista. Entrevista com a Luciana. Bom, então agora eu vou falar meus poemas, tá? Vou falar o poema que eu fiz para a quarentena, que eu já falei algumas vezes, e vou falar aqui novamente. Encontro-me diante de mim. Há muito não me visitava. Carecia mesmo de polimento a mobília coberta de teias. O predador enfastiado em região remota do cérebro interroga-me. Do quarto para a sala, da sala para o quarto, delineio passado e presente, até que a porta de casa se abra ao festejo dos mascarados. Neste dia,
Não pisarei a grama como antes. Superar a si mesmo oferece perigo semelhante. Obrigada. Dá para ler mais um? Dá? Antes disso, eu não fiz os agradecimentos. Quero agradecer ao Ismar o convite, e é um prazer sempre estar aqui com meus amigos do Celeiro, fazer parte desse grupo tão generoso, tão diverso. Eu aprendo muito também, eu acho que aprendo muito mais a generosidade, né? Porque eu acho que é um grupo extremamente generoso. Então, eu vou falar mais um poema aqui meu, que é A Forma da Água. O amor abissal, em sua forma genuína e sob a vigilância de cavalos marinhos, não está ao nosso alcance. A nós humanos cabem as chamas da quimera e a falsa profundeza do romance. Acabou meu tempo? Vou dar mais um. Os seus são curtinhos, mais um. Então, eu vou falar aqui um bem curtinho. Pressa. Do poema que fiz sobre sua falta de tempo, ele só leu o título. Maravilhoso. Obrigada, Nonô. Obrigada, Luciana. Desculpa a brincadeira, você sabe que eu te amo, né? Eu também te amo. Pode brincar, são brincadeiras boas. Agora a nossa querida, linda, elegantérrima, Ana Rossi, sobre essa questão da alteridade, né? Da poesia. E se apresente, querida. Boa noite a todos e a todas, queridos e queridas poetas. Agradeço ao Ismar o convite, aos meus colegas do Celeiro, aos três amados e a você, Luciana, que nos instiga tanto, fazendo perguntas que nos fazem pensar e sair, muitas vezes, da zona de conforto. Eu sou Ana Rossi, eu sou tradutora, sou poeta, sou professora, caminho entre vários tipos de expressão, aos poucos vou assumindo esse espectro, né? Então, eu também pinto, gosto muito de fotografia, e, para mim, a poesia é um caminhar. Então, já entrando na questão que a Luciana colocou para nós, saiu, enquanto, Luciana, você fazia a pergunta, eu fui escrevendo aqui. Então, falamos de nós poetas. E, ao falar de nós, falamos do outro, no ponto de contato. Então, esse é quase um haikai, e eu complemento isso dizendo que, ao falar de nós, nós falamos do que nos torna humanos. E ao nos tornarmos humanos, essa condição de sermos humanos é a condição de falar de si e do outro ao mesmo tempo. Porque o outro é também uma parte de nós e nós somos uma parte do outro. Fazendo um gancho na situação terrível que nós estamos vivendo aqui no Brasil, essa calamidade pública, é isso que nos toca. Essas mortes, já estamos a mais de 500 mil de mortos no Brasil, nós estamos falando do outro. A morte do outro nos toca, nos entristece, porque nós também somos o outro. Então, não há separação possível. E na minha experiência como poeta, como tradutora também, mas aqui falando muito mais como poeta, essa voz que nos pertence, ela é nossa, mas é nossa quase emprestada. Porque, ao falar de nós, nós falamos do outro. Por isso é que podemos sentir a dor do outro, mesmo que esse outro esteja longe, como o caso de Manaus, mesmo que esse outro nós não conhecemos. Mas isso não importa, porque, ao falar de nós, nós falamos do outro. E, ao falar do outro, nós falamos de nós. Então, eu acho que você trouxe, Mayakovsky, um poeta que eu também admiro muito,
que sofreu também muito, né? Ele se suicidou em 1930 por questões políticas também. Então, o poeta é aquele que traz a testemunha, que é testemunha de seu tempo, e que, ao ser testemunha de seu tempo, ele traz questões que incomodam a todos, porque ele diz o que é. Na minha vivência, eu não acredito que o real exista per se. Eu vejo que o real é uma construção também. E hoje, as narrativas que nós vivemos, elas falam disso, a briga pelas narrativas. E, nesse sentido, aí voltando à pergunta do Josafá para o grupo anterior, esse espaço pessoal é também um espaço público. É o nosso espaço como grupo, ao assumirmos o espaço público, que também é nosso, para dizer o que pensamos sobre essa calamidade que o Brasil está vivendo e que nos entristece a todos como nação. Então, é isso que eu queria dizer, de maneira enfática, porque eu acho que a ênfase é fundamental nesse momento de confusão de narrativas, de confusão de uma série de coisas. A gente precisa recolocar os pingos nos is e dizer as coisas como elas são, dolorosas, doloridas, doa quem doer, mas é preciso dar este testemunho. Eu tenho a impressão assim, que o mundo olha para o Brasil e nós temos que... Chegou esse momento, precisamos falar disso. Eu, pessoalmente, tive muita dificuldade em falar desde que tudo isso começou, mas eu estou aqui expressando com as minhas palavras esse momento de paradoxo total e de tristeza total, mas também reconhecendo a força que nós temos, porque estamos aqui juntos e vamos continuar juntos para denunciar essa calamidade que nos afeta a todos, como poeta, como cidadãos, como mulher, como homens que somos desse país que amamos tanto. Então, eu vou aqui ler... Ana, por favor, desculpe a intromissão, só para dar uma notícia de última mão aqui, projetada já por Jonas. O pilar de governo anticorruptivo, desse desgoverno que está aí, era uma questão de tempo para desmoronar. A base sempre foi feita de fragilidade. Acaba de ser anunciado pela Folha de São Paulo que o governo Bolsonaro pediu de propina $1 por cada vacina, e as empresas que não se interessaram, né, era cortada. Daí a demora do que nós chamamos a compra da vacina. Já está tudo aí na Folha de São Paulo. Obrigado, gente. Obrigada, Josafá. Então, eu vou ler aqui esse poema. Eu consegui escrever há um mês atrás, e ele se intitula Cheguei no meio do fim do mundo. Cheguei no meio do fim do mundo sem pressa, com muita sede de tudo. Olhei para o meio do fim do mundo e vi muita gente a esperar, a chorar. Cheguei no meio do fim do mundo, pensando que chegara o fim do mundo. Pelo menos foi o que pensei. Pelo menos foi o que sonhei. Cheguei no meio do fim do mundo. Aos poucos, ele dilatou-se, quebrou-se, pôs-me de joelho, fez-me chorar. Cheguei no meio do fim do mundo, sedenta, sede de tudo, sede de vontade, sedenta de amor para dar. E um aqui que eu escrevi, se eu não me engano, Luciana, eu acho que essa expressão fim de mundo foi um poema seu que você leu. Então, aqui eu retribuo as minhas inspirações. Eu não tenho um diálogo, e essa antologia que você está nela, né? Que é no meio do fim do mundo, exatamente. Exato, eu achei dialogamos todos. Então, retribuo aqui publicamente. Obrigada, querida. E o último poema que eu vou ler, que aí é um poema inédito, ele se intitula Na Lente da Noite Maior. Na lente da noite maior, caminhamos, sem que nem porquê. Caminhamos sem lenço nem documento, vorazmente voo.
Na lente da noite maior, acordamos de um pesadelo ficcional, algo sem início nem fim, ferozmente voo. Na lente da noite maior, sinto meu coração latejar, mas palavras não tenho, alegremente vou. Na lente da noite maior, desconheço o começo, mal vejo o contexto, iluminada vou. Na lente da noite maior, sei que sobreviveremos. Em nós, e mais, a responsabilidade há de jorrar. Obrigada. Maravilhoso. Palmas. Obrigada, querida. Você nos representa. E essa república fascista há de ruir. Agora, finalizando esse bloco, antes de passarmos para o nosso super mal amado Jorge Amâncio e os demais poetas, Nilva, eu não estou vendo você. Estou aqui. Tá, você não apareceu para mim. Com você, querida. 5 minutinhos. Tá bom. Sabe o que ela tem de mais atraente? Ser a mulher que é, de olhar reluzente. E mesmo nos dias escuros, sua luz é autossuficiente. Sou Nilva Souza, poeta goiana, sou autora de 4 obras, 2 em e-books e 2 impressas. Estou construindo uma nova obra que está aqui meio que impressa, né? E tenho também uma live que eu converso com os autores e artistas às quintas-feiras, quinzenais. Nessa quinta vai ter, né, o Desnudando o Escritor, e o meu convidadíssimo é o nosso querido Ildefonso de Sambaíba, onde vocês vão poder saber um pouquinho mais sobre ele, tá? Falando sobre a sua pergunta, Luciana, eu penso que é possível trazer o real ao olhar analítico e profundo do poeta. Tudo o que o poeta escreve, ou transcreve, ou parafraseia, é uma forma de materializar o ou um obscuro do inconsciente. É assim que eu percebo, é assim que eu consigo escrever a minha poesia. Por meio desse despertar externo, que muitas vezes vem através de um olhar, ou de um contato, ou por ouvir algo, né? Ou até mesmo pela da natureza e da própria existência. Então, nesse meu último livro aqui que eu estou escrevendo, eu escrevi um pequeno poema logo de início que diz assim: ser poeta é tentativa de colocar luz no obscuro da gente. Então é isso. Eu vou ler um poema, vou ler Feminicídio. Não levantes a voz para a beleza que te emudeceu quando me amaste. Não levantes a mão com covardia, a que escondeste até por ti eu me apaixonar. Não queiras apagar as luzes do templo em que oraste e tivestes seus pedidos atendidos. Não feches as portas da minha esperança. Não meu corpo para deles suas inseguranças. Não me tapes a boca com teus beijos venenosos. Não bebas meu sangue em taças de prazer. Não me ofereças para teus santos do pau oco. Não uses minha poesia e me jogues num matagal qualquer. Não me esfaqueis até a morte e fujas para longe. Fica por perto, precisarei ser carregada pelos braços da morte que um dia disse me amar. Não chores lágrimas de um amor doentio, pois na cela ninguém acredita como eu acreditei nesse amor mortal. Não ao feminicídio. Falando um pouco também a respeito desse momento, né, de pandemia, tem um poema chamado Incertezas. Meio sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem certezas de quando abraçarei, sem saber se sobreviverei. Ando nada sabida, descabida, impotente, tenho ido por onde me permitem. Lockdown da minha vida. Dos outros, até partidas. Ando sem certezas. A única certeza que tenho é que a esperança ainda me habita, e nela tem você, me esperando com um sorriso,
um abraço e cheio de amor. Lockdown em nós não se instalou. Dá para ler mais um pequenininho? Um ou não tem pequenininho, mais tempo? querido. Um pequenininho. Tá. Restituir-se. Nas mãos de uma vida breve, em toques que me arrepiam a derme, em texturas que me cobrem os frios internos, movimentos necessários para a mulher que labuta suas teses, o eterno me cele. A cada descoberta, me regenere. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Nilvinha. Bom, agora, o nosso super, hiper mal amado, Jorge Amâncio. Boa noite a todos. Bem, nós vamos agora para o nosso último bloco. Eu estou com duas Marias Maia, ok? Vamos dar chance para as duas, ok? E logo depois entra o Simpa. Então, eu queria chamar Custódia, Valnei e Marias Maias. Olha, eu só quero eu gosto muito de coletivo, né? Eu vejo como coletivo, o celeiro literário é um coletivo de braços abertos, né? O celeiro literário é aquele coletivo que sempre cabe mais um. E eu fico vendo com isso, então eu sempre me pergunto, né? Há alguma importância, alguma interferência do coletivo no seu fazer poético? Um coletivo pode interferir no seu fazer poético? Custódia. Boa noite a todos e a todas. E obrigada de coração aos três mal-amados por essa linda homenagem ao celeiro literário brasiliense. Eu estava aqui, né, quietinha, ouvindo meus queridos amigos falarem do celeiro, declamarem seus poemas, e meu coração se enche de alegria. Eu estou no celeiro desde a fundação, desde 1915, desde quando, mesmo antes de ser inaugurado, o Mouzinho me procurou, me convidou, ele estava fazendo uma enquete para saber qual o nome que ele daria ao coletivo, e perguntou para várias pessoas. E eu, infelizmente, aqui não tenho agora, não me recordo quem foi que deu esse nome lindo, Celeiro Literário Brasiliense, leia-me, e realmente caiu tão bem, né? Então, no dia do lançamento do Celeiro, estava lá, o Ismar estava lá também, foi um momento muito gostoso, muito bonito. A gente se encontrou na banca do nosso querido, saudoso Samuel Magalhães, poeta, escritor, artesão, que Deus o tenha. Mas a gente chegou lá e, de repente, as pessoas começaram a chegar, e ficou muito apertadinho ali na banca do Samuel. E nós, então, saímos dali e nos sentimos abraçados pelo pequiseiro. E ficar ali no pequiseiro foi, assim, um presente, né? Um presente muito bom. Eram nossas manhãs, todo mundo sabia que ali, 10 da manhã, o celeiro estava lá. E por muito tempo foi assim. Então, foi muito bacana. No celeiro eu tenho feito amizades maravilhosas. Umas são como passarinho, né? Chegam, deixam seu perfume, sua poesia, seu canto, e seguem, mas deixam sempre um afago no nosso coração. E tem outros que fazem ninho, né? Que fazem ninho no celeiro e ficam ali com a gente esse tempo todo, e a gente vai fortalecendo a amizade aí nos laços da poesia, e é muito gratificante. E quanto à pergunta, né, do Jorge Amâncio, se o celeiro influencia a arte, sim, o celeiro influencia muito a arte. O celeiro, ele me inspira, né? Então, tanto é que quando eu comecei a fazer o literatura, arte, turismo, promovendo a leitura, eu me inspirei muito no celeiro, ao ver, assim, o bem que a poesia faz para o outro, ao ver como a poesia desperta o ser humano, né? E não só a poesia, mas todas as artes, como isso realmente muda a vida das pessoas. E a partir desse princípio, da experiência que eu já tinha tido antes em escolas, eu comecei a querer unir a literatura e todas as artes, e levar para aquelas pessoas que eu sabia que iam fazer o melhor proveito de tudo isso, que é o ambiente escolar. Então, eu amo o celeiro, tá? E estar ali para mim é muito bom, e quero continuar ali cada vez mais, e que a gente cresça junto, e continuemos junto. E realmente nós temos, o coração é grande, e cabe todos, a gente abarca todas as artes, e é muito gratificante quando chega mais pessoas para somar, para estarem conosco, tá? Meu nome é Custódia Volney, eu sou escritora, sou prosadora,
poeta, porque não existe assim, prosa tem que ter poeta, tem que ter poesia, né? Na verdade, tudo na vida tem que ter poesia, a poesia está em tudo. Então, eu tenho estou agora aproveitei a pandemia para fazer o meu primeiro livro de poemas, que até hoje eu não tinha, meus poemas estão tudo em cantos diferentes, eu juntei tudo e comecei a fazer outros, e eu estou também igual a Luciana Barreto, eu gosto muito de abraços, de toques, de conversas, de afagos e de aconchegos, então eu estou esperando a pandemia passar, não estou com pressa, e depois disso a gente poder fazer o encontro, né? Eu espero que tenha muitos lançamentos para a gente ir, para termos muitos motivos para nos encontrarmos, tá? É muito bom estar aqui com vocês. E eu vou ler um poema aqui. Esse poema também ele é muito em função da bandeira que o Celeiro levantou juntamente com a Nilva sobre o feminicídio, tá? E ele chama A Escolha que Mata. Eu preferi silenciar. Só a mim cabia acertar as arestas de nossa relação, doente de minha servidão. Eu preferi disfarçar, em um sorriso forçado, a dor que saltava em meu olhar, como se fosse meu pecado. Eu preferi acreditar em suas súplicas, em suas promessas, em suas desculpas. Eu preferi viver a sua vida, aniquilar a minha dor, sofrer sozinha, esperando migalhas do seu amor. Eu preferi tomar o último cálice que você me ofereceu, deixando a lágrima correr, dizendo-lhe adeus. Tem tempo para mais um? Tá, Jorge? Fala mais um, então. Sim. Isso aqui é esta tal violência. É uma coisa horrorosa, a violência. A violência tomou conta das ruas, dos bares, dos ônibus, da polícia e da política. Tomou conta de todos os cenários. Invadiu os noticiários, nossa sala de televisão, corrompe nossos lares, turva a nossa visão. Esta violência explícita tem rosto, tem corpo, tem o ódio como guardião. Erva daninha que cresce, cobre muros e edifícios, tem pacto com a solidão. Mata Maria nas esquinas do medo, viola crianças em segredo, constrói mansão com a opressão. E a vida segue como se fosse normal, este cotidiano tão brutal. Beijo, meus amores. Obrigado, Custódia. Maravilha. Obrigada. Maria Maia 1. Sou eu? Isso. Gente, que bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Ismar. Obrigada aos três mal-amados. Sempre quis participar desse encontro. Então, gratidão aí por estar aqui nesse momento. Uma coisa que eu sempre achei, que eu sempre senti dentro do Celeiro, eu cheguei em 2017, né? Eu sempre fui uma aprendiz e continuo sendo aprendiz de todos vocês, assim. A poesia, a sua pergunta, né? Se a poesia do coletivo influencia na minha poesia, por exemplo. Demais, demais, assim. Desde o primeiro momento que eu fui convidada a me juntar com os poetas embaixo do Pequizeiro, lá na Torre de TV, eu fui convidada por uma amiga, Conrada. E desde aquele dia, eu nunca deixei de aprender com todos vocês, assim. Então, eu sou só uma aluna. Eu aprendo muito com a poesia da Nilva, com a poesia da Custódia, com a poesia do Ismar, da Lu Veiga, com a poesia da Noélia Ribeiro. Todos esses poetas que compõem o Celeiro, os que também não compõem, servem para mim como uma grande inspiração de todas as formas, né? A Nilva, por exemplo, na causa das mulheres, né?
a custódia nesse movimento de ensinar, né? A Nara nesse movimento sonetista. Então, assim, sem dúvida, a poesia do coletivo, né? Ainda mais ter participado das coletâneas, né? Desde a número 2. Eu ainda não tenho uma publicação, mas estou há alguns anos trabalhando nela, uma hora sai, né? Uma hora ela sai. E é isso, é só inspiração o tempo todo, assim, os momentos que eu tiver a oportunidade de estar junto com esses poetaços aí, para mim, vai ser só alegria, como sempre foi, né? Bem, falar um poema aqui, vocês sabem que eu gosto muito de cantar, né? E somente poesia, então acabam unindo, né? Esses dois cenários aí, esses dois tipos de arte na minha poética, né? E, assim, nesse momento de caos, desse desgoverno que nós estamos vivendo, a gente fica naquela dúvida, né, entre equilíbrio do racional e do coração ali, né? A poesia, ela traz, às vezes, para a gente um prumo disso tudo, né? Entre a loucura e a razão, de tudo que está acontecendo. No fim, a gente percebe que a gente nasceu sozinho, né? E morre sozinho. Mas nem por isso a gente vai se desvincular dos seres, né? Dos seres de bem. A gente nem por isso vai se desvincular da terra, né? E é isso um pouco que eu venho trazendo na minha poesia, né? Que é sempre voltada mais para o íntimo, mais para a questão da natureza, mais para a questão do feminino. Então, eu queria recitar aqui um poema para vocês. Como nossos pais, o que será mais importante? O pensar ou o sentir? Será que o poeta estava certo? Viver é melhor que sonhar? Ando na corda bamba entre o racional e o coração. Qual desses me deixa em pé? Em qual desses devo me agarrar? Devo guardar meu coração no bolso ou entregá-lo ao moço? Mas e se ele não cuidar? Se ele despedaçá-lo? Melhor não. Melhor não sentir. Não ver, não saber. Apenas sorrir e acenar. Sorriso de Miss. Afinal, Belchior, você também disse que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Se nascemos sozinhos, isso nos basta. Então prosseguimos sozinhos até o fim, sorrindo e acenando, apenas desejando a paz mundial. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram por enquanto. E o sinal está fechado para nós, que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Tempo
velho amigo. No mar, ele desliza. No parque, ele descansa, de mãos dadas na relva, ao som de Brahms ou Vivaldi. Ele me serve, ele me nutre, ele me diz que estou viva, que posso sorrir e sentir prazer. O vento que sopra a meu favor ou contra mim, transbordante e suavizante brisa que aquece enquanto flutuo. Serei leve, serei breve e para sempre, no tempo e no vento. Obrigada. Muito obrigado, Maria Maia. Muito obrigado. Vamos chamar agora a outra, nossa poeta cineasta, Maria Maia. É um privilégio, né? Termos duas Marias Maias na cidade. Maria? Olá, tudo bem? Olá, Jorge. Olá, Como vai? Maria, tudo bem? Obrigada pelo convite de estar aqui essa noite. Você me convidou ontem e eu estou aqui. Desculpa que eu estava ali fazendo coisas da cozinha e cheguei há pouco, mas peguei uma parte do sarau maravilhoso e saúdo a todos vocês aqui nessa noite. Maria, fala um pouco como é que o coletivo pode influenciar não só na sua poesia, ou se não influencia na sua poesia, mas o coletivo na literatura. Como é que pode haver essa interação? Olha, eu acho o seguinte, o coletivo, sempre existiu movimentos poéticos, digamos assim, que eram coisas meio coletivas. E o coletivo é uma coisa muito importante. Eu participei aqui em Brasília, por exemplo, na minha trajetória de 40 anos de poeta, de alguns coletivos. Por exemplo, o Brasilírica, que é um coletivo com o Luiz Turibo, o Gerson de Vera, o Reginaldo Gontijo, eu e outros poetas. Eu acho que o coletivo é uma coisa importante. Mas na construção poética, numa carreira poética longa, o poeta tem que se encontrar consigo mesmo, ele tem que se encontrar com suas questões, e ele vai assimilar tudo que foi importante de toda a trajetória poética que ele deu conta de conceber. Eu, por exemplo, adoro os chineses da dinastia Tang, como Wu Wei, Li Po, né? Eu adoro Catulo, eu adoro os provençais, como Arnaud Daniel, né? Então, a poesia é muito ampla, muito longa, muito grande, o caminho poético é muito antigo e é percorrido cada vez com mais novidade por aquele que cada vez conhece mais a poesia antiga também. Porque a poesia, a tradição poética, ela é uma coisa que o poeta não pode desconhecer. Ele tem que conhecer do começo da poesia ao fim, aonde nós estamos, ao poeta do seu tempo. E, nesse sentido, os coletivos poéticos desse tempo nosso são importantes, porque situam pessoas, começam a fazer um percurso poético dentro desse universo coletivo. Mas, honestamente, no final, o poeta tem que se encontrar com seus demônios, tem que se encontrar consigo mesmo, tem que se encontrar com suas questões, com sua identidade, com sua infância, com sua juventude, quando é velho, como eu, que sou uma poeta velha, se encontrar com toda a trajetória, com a maternidade, com tudo, né? Com a avoternidade que eu estou me encontrando agora, que é uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que a poesia, eu compreendo a poesia no sentido grego. O grego, a poesia é a poiesis, a criação em todas as suas formas. Até parir, que é um exercício feminino, é um ato poético, né? Tudo que se constrói, que se cria, é poesia. A comida que você faz para se alimentar no dia a dia, você está construindo poesia para o seu corpo se alimentar dela. Aquela poesia que, no grafismo indígena, que eles fazem no corpo, né?
porque eu acredito, eu sou uma poeta que eu me considero, que eu falo, eu sou uma poeta da palavra e da imagem, porque todo o exercício poético do meu tempo me interessa. Eu não sei por que me interessa, mas me interessa. Eu gosto de fotografar, eu gosto de fazer filmes, que eu já fiz 63, dos quais 9 longas metragens, né? Eu gosto de fazer o verso, né? O universo poético, só o universo do verso já é um universo, porque você tem lá desde os chineses antigos de 5.000 anos, né? Até os contemporâneos, como você, Jorge, que está aqui produzindo poesia e tudo. Isso tudo é uma construção no qual é um fluxo no qual eu, como Maria Maia, desde que nasci, sou Maria Maia, e me coloco assim, que o primeiro poema que eu fiz foi em 1975, né? Aqui para Brasília, né? Eu tinha 15 anos e fiz um poema que eu vou dizer agora. Sentada nessa grama fabricada, olho para tudo com agonia e presente eu pressinto angustiada 10.000 olhos no meu dia, meio-dia, me levanto e corro aperreada, vago nas calçadas, tecendo medo entre vigas simétricas e vagas passadas. Apressada, tento em vão conter o medo em meu peito. Olho para os lados, no escuro estreito espreitam. Isso foi um poema que eu fiz com 15 anos, né? Eu fiz em 1975, porque era uma ditadura militar, e eu, ali, como uma poeta nascente, já nasci no fluxo do meu tempo. E hoje eu estou nesse fluxo, né? E eu queria fazer um poema aqui, que é um poema que eu fiz para um grande poeta de um movimento neoconcreto, falando em movimentos, em celeiros, em movimentos, né, coletivos, né? Esse era um poeta que chamava Reinaldo Jardim, que foi muito importante lá no Sol, quando ele criou toda uma nova concepção no Jornal do Brasil, para o Caderno B, e trouxe os neoconcretos todos, dos quais, inclusive, Sônia Lins e Lígia Clark, do último filme que eu fiz, longa-metragem, que são 2 pessoas ligadas a esse movimento, né, no qual o Reinaldo Jardim também estava envolvido, que chamava neoconcretos. E como esse movimento começou na década de 50, e eu nasci em 59, né, 1959, eu fiz esse poema assim, sob a égide dos neoconcretos, não que eu seja uma neoconcreta propriamente, mas eu sou aquilo, tudo de poesia que eu já escutei, e que é bom, restou em mim um pouco, e sai no que eu vou fazendo, eu gosto de fazer e tudo mais. Então, esse chama Sol a Sol, tão passarinho. Vou evocar Reinaldo Jardim, o grande poeta, que tive a oportunidade de conviver com ele aqui em Brasília, quando ele aqui morava, né? Nasci em 59, castanheira neoconcreta, urucuri seringueira, desde pequena poeta, acre, creta, forma e gente, látex, plácido, corrente, Winchester, papo amarelo, torrente, revolução. Correria, índio morto, velho, criança no chão, Unicuim e Arara, Poianaua, Catuquina, Iauanauá, no Quini, Axaninca, tanta gente, flor, floresta, rio, balseiro, formigam na mente ligeiros, lagartas de fogo pintadas, tanajuras, mucuins, baladeiras, passarada, catraias bem de mansinho me atravessam de manhã. Raimunda, segura minha mão, rio subindo, escadaria, Miltons na infância trovoam, resvalam na proa do agora. Piaba no rio, boto arraia, candeeiro, candiru, palavra peixeira, papoco, uestequanepuanehuanemá. Palavras são tudo, são nada. Rio, curva, estirão,
praia? Aí onde andarás, Andirá? Em que paragens, paisagens, cipós de palavras colorem, rainha, jagube, miragens? Dai-me força e dai-me luz, desenterro botijas sonhadas em alvoradas azuis, noites alvas, lua, estrela, mata escura iluminada. Como e por que me lembrei do mundo que lá deixei? É que ao acaso caí como um corpo morto cai, num céu de palavras e traços, num reino de espaços, papel, Reinaldo, em teu reino de imagens, de palavras, de silêncios, verbo vivido, inventado, verve solta, reinação. Louvo aqui o teu jardim, rei do tempo, redemoinho, ostentas 80 anos, sol a sol, tão passarinho. Esse é um poema que eu fiz para o Reinaldo Jardim. Então, eu queria terminar aqui fazendo um poema para o meu querido Lula. Esse é um poema que eu publiquei, do Lula, eu publiquei no Desejantes, o do Reinaldo Jardim, eu publiquei no Quase Toda Poesia. Esses trabalhos aqui, esse trabalho que é a criação, né? Deus criando DNA, eu que fiz. E esse aqui também, que é a Bic Prado, minha querida Bic Prado, que fez ela posou para mim, eu fiz esse trabalho aqui que chama Go Home Imperialistas, né? E eu botei nessa capa do Desejante. E vou fazer aqui, portanto, o poema para o Lula, por favor, para terminar aqui minha participação nessa noite tão linda, com tantos poetas maravilhosos e com a poesia no ar. Lula é nosso escudo e esperança. É preciso sonhar. Grades não prendem sonhos. Vivemos tempos medonhos. Lula é nosso escudo e esperança. Vamos para a rua com ele pela lembrança da alegria que explodiu pelo Brasil, espalhando em toda parte amor, fé e confiança. Matou a fome de 500 anos, trouxe para o Brasil grande renome pela obra que construiu. Lula não anda só, está com a gente, está com o mundo. Não se esqueçam, vagabundos, imundos, supremos canalhas que a vida do povo atrapalha sem vacina. Mas o coração de Lula é o coração camarada. Vamos com ele pela estrada buscar um Brasil que vale a pena para as nossas crianças pequenas, para o operário, para o estudante, para o médico, para o camponês, para os professores, atores, para os artistas, para os amantes. Tua batata está assando, burguês. Vamos ter Lula de novo. É isso que quer o povo. E muito obrigada por essa noite tão linda aqui no meio de tanta poesia. Obrigado, obrigado, obrigado. Belíssima, belíssima presença. O Celeiro, eu vou agradecer por ele. O Celeiro agradece e eu também agradeço muito. Extremo Amato também agradece muito, 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 Maria. Enquanto o nosso músico Simpa abre o som, vou ler os presentes aqui. Ó. Maria Maia, Ana Rossi, Clerton, obrigado, Clerton. Custódio Aguanei, Hamilton Zen, Idelfonso, Ismarlene, Jonas. Obrigadão pela presença aí, Jonas. Josafá, Lúcia Araújo, obrigadão, Lúcia Araújo. Luciana Barreto, Maria Cida, muito obrigado. Maria Maia, Marlene, obrigadão, Marlene. Marli Frois, Nara Fonte, Nilva Souza, Noélia Ribeiro. O Elcio de Toledo, muito obrigado, Dom Elcio. Xandu do Ratos, um abraço, brigadão, lá no Rio. Janete Góes. E agora com vocês,
para encerrar nosso sarau Simpa. Ok, estou aqui. Depois teremos as considerações finais. Ok, lá vai uma canção aqui que eu fiz. O título dela é Forró de Seu Pedro. Né? E hoje é o dia de acender a fogueira dele. Lá vai, Forró de Seu Pedro. Tá ficando bom, bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofia. Tá ficando bom, bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofia. Foi uma festa na casa do seu Pedro, pois havia um reverejo, muita gente estava lá. De madrugada a sanfona comandava e a moçada se ataiava, querendo se anegar. De madrugada a sanfona comandava e a moçada se apanhava, querendo chamegar. Tá ficando bom, bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofia. Tá ficando bom, bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofia. Aquela menina, vendo aquilo tudo, achava um absurdo e quis me condenar. Mas na verdade ela estava com despeito de tanto remeleixo e não querer forrofiar. Mas na verdade ela estava com despeito de tanto remeleixo e não querer forrofiar. Tá ficando bom, bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofiar. Tá ficando bom, bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofiar. Tá ficando bom pra forrofiar. Tá ficando bom, bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofiar. Forró de Seu Pedro. Obrigado, Simpa, brigadão. Bem, chegamos ao fim do nosso sarau. Leve, tranquilo e um agradecimento muito especial ao celeiro. E vamos às considerações finais com Marli Frois. Gostaria de agradecer imensamente ao celeiro literário brasiliense. Acho que cada pessoa aqui, com a sua poética, né, com o seu tom, com a sua voz, com suas reflexões tão necessárias, acho que veio trazer tanto luz como amenizar, né, esse momento difícil que a gente vive. E eu acredito que a minha pergunta, provocação inicial, ela foi respondida ao longo desse sarau, porque nós tivemos aqui um raio-x do que é essa poesia potente de Brasília, do Distrito Federal. Então, só tenho que agradecer imensamente a todos, dizer que a noite foi linda. Obrigada. Josafá Santana. Bom, o que eu tenho que falar é uma coisa muito simples. Grato e salve a esta oportunidade de estar aqui acompanhando o celeiro literário brasiliense. Salve e grato. Obrigado. Desculpa, só uma parte aqui, Jorge, já chamando aqui, a próxima terça teremos aqui as poetas do norte de Minas, né? Tem umas mulheres potentes lá também que eu gostaria que vocês conhecessem, estão todos convidados, tem algumas aqui assistindo, né? Então gostaria de agradecer as companheiras e poetas do norte de Minas. Próxima terça, dia 6 de julho. Luciana Barreto, considerações finais. Bom, aqui certamente nos sentimos em casa, né? Um espaço absolutamente afetuoso, né? Afeto é aquilo que nos atravessa, que nos ancora, que a gente se ampara. E foi muito bonito mesmo, né? Todas as expressões aqui dispostas, né? A saudade do abraço, os brindes que nós erguemos, e especialmente eu, assim, cumprimento e aplaudo o celeiro literário, né? Que tem 100 poetas e que prossegue com esse
giro irradiador pela cidade, saindo do plano piloto, indo para as escolas, né? Compreendendo que a gente não pode estar apenas nas salas, nos salões e dentro dos muros. Poesia é também desconcerto. A gente tem que furar os muros, a gente tem que furar isso tudo. Então, eu agradeço imensamente, em nome dos Três Mal-Amados, a presença, né, de todos vocês, esse diálogo extremamente rico, e foi uma aprendizagem, né? Sabemos que, freirianamente falando, não existe ensino sem aprendizagem e aprendizagem sem ensino. E ontem, eu escutando o Itamar Vieira Júnior, de Torto Arado, sendo entrevistado pelo Marcelino Freire, foi perguntado a ele se ele tem alguma religião, né? Ele fala assim, não exatamente, eu recolho as tradições e levo isso para a minha vida e para a minha literatura. E ele citou Paulo Freire, né? Para mim, a fé é uma esperança engajada. Eu achei isso muito bonito, né? A esperança não está no polo passivo do verbo esperar, de aguardar. A esperança é nós, como trouxe uma das Marias Maias, a nossa Maria Maia decana, digamos assim, não a jovem, né? Temos uma travessia e temos muito para seguir até 2022. Ali, 2022. A gente vai virar, essa república está ruindo, essa república lamentável que está acachapando, arrasando com tudo, vai passar. E eu não vejo a hora da gente ocupar as ruas. Então é isso, um grande beijo. Obrigado. Representando o celeiro literário, o meu amigo Ismar Lemes. Considerações finais, Ismar. Eventualmente, hoje, não teremos aquele bate-papo entre essas pessoas que estão ao vivo aqui e o sarau, porque se fizer uma pergunta, a gente teria que fazer outro sarau, né? Porque o tempo corre muito, né? Ok? E agradeço novamente a presença de todos e todas. E, para agradar a Noélia, todas também. Jorge, obrigado, querido. Você é um cavalheiro. Muito obrigado. Obrigado aos demais mal-amados. Obrigado a todos, né, que estão aqui com a gente, né, que acudiram ao nosso chamado, né, mais uma vez. E lembrando que dia 4, próximo, estaremos lá no Parque da Cidade. Como já disse, até com o lançamento do livro do Alexandre. E, mais uma vez, vamos confraternizar lá no Parque da Cidade com todos os cuidados. E eu queria, então, agradecer a todos aqueles que estão também nos assistindo, né, pelo Facebook e etc. E deixo o meu abraço para todos. Eu estou emocionadíssimo porque foi uma noite maravilhosa, né? Essa confraternização. E nós estamos precisando tanto desses momentos, né? Puxa vida, ouvir tanta poesia bonita, ouvir o Simpa Carvalho, Maria Maia, né, cantando com essas vozes lindas, né, e afagando nossos corações, né? E a gente vê essas meninas falar coisas lindíssimas, né? Ana Rossi, Luciana, e as outras também, né? Fala coisas tão lindas, Noélia, todas, a Custódia, a mais jovem vovó do celeiro, né? A Custódia. Então, gente, olha só, muito obrigado, porque senão eu vou falar aqui muito tempo. Estou emocionadíssimo, deixo o meu abraço carinhosíssimo para todos, tá bom? E até domingo, né? Que vamos nos ver domingo, né?
e vamos confraternizar domingos, né? Domingo, e vamos contar histórias, né? E sei lá, e vamos que pena que a gente não pode dar aquele abraço ainda, né? Mas eu acho que muito em breve vamos poder. Obrigado, gente, obrigado a todos. Muito obrigado, de coração. Ok, gente. Queria agradecer a todos por mais uma noite realmente maravilhosa, maravilhosa. E pela carinha de vocês, se a gente ficasse aqui, a gente ia ficando, né? Falando poesia o tempo todo. Mas infelizmente, não dá. Eu fiquei muito feliz, queria agradecer imensamente a disposição do celeiro literário, Ismar, Narinha, Custódia, Nilva, e todos participantes do celeiro literário, pela disposição e pela abertura. Eu não tenho o maior risco de dizer que dos coletivos que eu conheço, o celeiro é que está sempre trabalhando. O celeiro tem sempre alguma coisa fazendo. Mesmo nessa pandemia, né, tivemos movimentos maravilhosos vindo do celeiro, não só como o trabalho que eles fazem belamente contra o feminicídio, mas de saraus, de programa também dentro desse veículo aqui da internet, né? Eu queria agradecer muito. E a poesia também agradece muito ao celeiro literário por ser esse trampolim da poesia. São 5 colheitas, né? Então, quando você faz 5 antologias, você já está dizendo, opa, tem alguma coisa, eu não vim para brincar, eu vim para ficar, né? Então, eu queria agradecer imensamente e que tenhamos uma noite ainda regada de poesia.